Notícia bomba dessa quarta-feira, 23 de março de 2016. Lista encontrada pela Polícia Federal Brasileira mostra o nome de 200 políticos que teriam recebido recursos da Odebrecht. Essa é a notícia que está abalando todo mundo, com certeza, muitos aí na expectativa, será que o nome dele está na lista, será que não está? Bom, enfim, descobriu-se com essa lista que a corrupção no Brasil é muito mais grave do que se vem pregando na mídia golpista. Portanto, jamais a corrupção no Brasil pode ser atribuída a um só partido, ainda mais a uma só pessoa ou duas só pessoas. Muito presente aí na figura da Dilma e do Lula, como muitos querem. Estranhamente, nessa lista não consta nem o nome do Lula nem da Dilma. Mas tem o nome de outras pessoas aí famosas que lutam para derrubar o governo justamente por causa de problemas com corrupção. Vamos entender. Buscas na Lava Jato na residência do presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa Júnior Silva, ao contrário, encontraram documentos que apontam possíveis repasses de empresa para mais de 200 políticos de 18 partidos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo blog do Fernando Rodrigues, que a gente já vai abrir aqui, com a apuração de repórteres do UOL, que revelou o material apreendido pela Polícia Federal em 22 de fevereiro, na 23ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Acarajé. Os documentos foram liberados pela Justiça Federal de Curitiba. Bom, essa é a situação, vamos ver aqui, documento lista mais de 200 nomes de políticos, tá? E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esses políticos. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é o seguinte: um desses políticos que foram citados aqui é novamente o ex-campeão aí, acusado por diversas delações ilícitas aí, Aécio Neves. Estranhamente, a mídia não dá ênfase a isso. A gente fica se perguntando se fosse o Lula ou a Dilma, como seria o tratamento. Talvez fosse aquela coisa mesmo de bomba, né? O país acabou e tal. Mas não tem o nome do Lula e da Dilma, então acho que muita gente aí está se mordendo de raiva porque não está o nome deles dois aí. Então vamos lá. Vamos passo a passo. Aqui a outra notícia que eu acabei de abrir, todos esses links vão ficar aí para vocês. E uma coisa importante, eu não vou apagar o comentário de vocês. Eu vou deixar o comentário de vocês ofensivos, aí vocês que são contra a opinião que eu mostro, né? Isso aqui são notícias comentadas, portanto tem opinião em cima. Eu não vou tirar os comentários de vocês, porque assim fica mais fácil das pessoas que estão lendo, que estão vendo o canal do YouTube, entenderem que tipo de gente essas pessoas que fazem esses xingamentos no YouTube são. Que muitos são fascistas, muitos são autoritários, não sabem lidar com a oposição, muitos são antidemocráticos, e por isso que hoje tem uma luta no país para cuidar, para prevalecer a democracia. Então vocês vão ficar à vontade para mostrar a arrogância e a falta de educação de vocês, pode ficar à vontade. Aos outros que entendem que isso aqui é uma análise como o próprio canal propõe, né, notícias comentadas, mas comentadas de uma outra forma, sem se deixar levar por essa mídia golpista. Né? Mídia golpista, porque uma das coisas é que você vai ver que os nomes agora dos principais acusados estão sendo protegidos. Isso eu vou mostrar aqui para você. Então isso só pode ser golpe. Sabe? Golpe é quando uma mídia incrimina pessoas por suposições e acha que fulano não sei quem falou, que achou que não sei o quê. E enquanto tem fatos comprovados, ela protege. Então isso a gente chama de mídia golpista. Por isso que a gente fala mídia golpista. Então nesse vídeo vocês vão entender por que a gente fala dessa maneira. Bom, a primeira, Folha Vitória, 23 de março, portanto hoje. Só recebo doação de Caixa 1, diz Cunha sobre seu nome na planilha da Odebrecht. Naturalmente, Eduardo Cunha, um dos maiores corruptos do Brasil, já consagrados aí com carreira até internacional, né, recebendo carta da Suíça e de várias outras fontes aí de outros países, ele também, mais uma vez, aparece na lista que recebeu dinheiro da Odebrecht, inclusive justamente essa Odebrecht que eles acusam de ter pago a campanha da Dilma e do Lula, assim como pagaram também de Aécio, mas eles dão um enfoque aqui a campanha da Dilma e do Lula. Aliás, Dilma e do Temer, mas eles também tentam colocar o Lula dentro dessa problemática com a Odebrecht. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, o primeiro político réu na Lava Jato,
Olha, desde que começou esse negócio da Lava Jato, o Cunha vem sendo acusado de corrupção. A Lava Jato já tem 2 anos, esse negócio com o Cunha aqui, essas acusações já tem 5 meses e até agora cria-se essa expectativa, não, agora ele vai ser condenado. E não acontece nada, em compensação ele pega e acelera o processo de impeachment de acordo com a vontade própria dele. Ele para todos os outros processos e acelera o impeachment. Mas ele mesmo consegue se proteger. Por quê? Porque está acobertado com uma corja de político que tem ali dentro, que concordam com essa situação. Quer dizer, eles se agarram ao corrupto, eles mesmos são corruptos, claro, para derrubar uma presidente, porque sabe que a coisa vai esquentar para o lado deles, e está começando a esquentar. Bom, esse camarada confirmou nessa quarta-feira 23 que pediu as doações da empreiteira Odebrecht para seu partido, mas negou que tenha recebido recurso em sua própria campanha. Só recebo doação de Caixa 1. Bom, tem gente que acredita nisso, né? Ainda mais aí que... Bom, vamos lá. Então você nota aqui o seguinte, a notícia só recebo doação de Caixa 1, ela está bem destacada aqui nesse site. Então, nem preciso conhecer muito esse site para você entender o seguinte, tem pessoas que só leem notícias assim, só o título da notícia. Lê o máximo o primeiro parágrafo e acabou. Aí fica aquela impressão. E a impressão aqui que esse jornal está deixando é que realmente, bom, coitadinho, né? Ele só recebe de Caixa 1, porque se você ler o primeiro parágrafo e a notícia aqui, então você vai dizer, poxa, tadinho, né? Coitado, é realmente um homem bom, né? Ele fala aqui, ó, Odebrecht doou para o PMDB em alguns momentos a meu pedido para a campanha de Henrique. Então ele fala meio que defendendo, tá? Ele fala meio que defendendo. Aqui, sobre o andamento do processo de impeachment da presidente, Cunha disse que a cada hora que passa cresce o número de parlamentares favorável ao afastamento. Quer dizer, você mostra aqui uma tendência muito forte aqui em relação a fazer o impeachment, mesmo que seja com o apoio desse corrupto. Folha Vitória, vai estar aí o link também para vocês. Bahia Notícias, apelidado de Caranguejo, em lista do Odebrecht, Cunha ri de codinome. Tratado pela alcunha de Caranguejo, como revelam planilhas que apontam junto a mais de 200 políticos como beneficiário de pagamento da Odebrecht, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, riu do apelido e negou que tenha recebido propina da empresa. Eu não vi que planilha é, certamente para a minha campanha não foi. Se eu pedi, foi para o PMDB e foi alocada para outras campanhas. Caranguejo, notícia também vai estar aí. Aqui, a revista Exame. Em lista, Odebrecht relata pagamentos para 200 políticos. Mais uma vez, essa mesma Exame.com, que quando tem coisa com o Lula e com a Dilma faz aquele destaque enorme, dessa vez ela não está falando quais são os políticos aqui que foram colocados lá dentro, né? Uma série de documentos apreendidos na Operação Lava Jato revela pagamentos da empreiteira para mais de 200 políticos. Os dados foram revelados pela Taralalá. As planilhas foram apreendidas... A lista, aqui ele fala, a lista contempla nomes tanto da oposição quanto do governo, como os senadores Aécio Neves, está falando aqui, José Serra, Renan Calheiros e Lindbergh Farias. Tá? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também aparece na planilha, apelidado de codinome Caranguejo, bem como o PMDBista José Sarney, batizado de escritor pelos executivos da Odebrecht. Então você vê aqui, ó, o nome bem simplesinho escondido, Aécio Neves, José Serra, Renan Calheiros. Essa turma que quer derrubar a Dilma. Acusados, mais uma vez, aí, com o nome deles em listas de pagamento de propinas. A propósito, na primeira notícia, aqui, a gente não vê a palavra propina, a gente só vê a palavra recursos. Teriam recebido recursos. Tá? Lá para frente, a gente começa aqui a lista de pagamentos da Odebrecht. Tá? Então não se fala aqui ainda em propina. Moro determina sigilo sobre a lista de pagamentos da Odebrecht a políticos. Prematura conclusão. E aí vem uma coisa interessante. Sérgio Moro, que é herói de muitos, decretou agora o sigilo da lista. Só que, claro, tarde demais, a mídia já pegou, já está sendo publicado em tudo que é jornal, essas listas aí, né? Principalmente jornais mais independentes. Você vê que esses outros jornais, nem todos eles publicam essa lista. Tá? Só aparece aqui, Operação Cheque, ó, não tem a lista publicada. O Bahia Notícias, Odebrecht, leia aqui, não tem a lista publicada. Aqui não tem a lista publicada. Aqui não tem a lista publicada. Aqui tem. Tá? Que jornal é esse? Fernando Rodrigues. Esse aqui é o próprio, o Fernando Rodrigues, o blog do Fernando Rodrigues, que fez a denúncia, né? Que colocou então a lista. Então ele foi o primeiro que fez isso, colocou as 3 listas que você vai ver também aí
que você também vai ter esse link. Já os outros aqui, quem é esse? ZH Notícias, blog do Fernando, esse aqui linkou com o blog que tem a lista. Bom, aí o Moro determina o sigilo sobre a lista de pagamentos. E aí a gente se pergunta uma coisa: por que, senhor Sérgio Moro, o grampo contendo a voz da Presidente da República pôde ser enviado diretamente para a Globo, e agora que se achou uma lista que envolve pessoas aí dos seus amigos, que a gente tem visto que você participa de comícios, campanha, palestra, recebe prêmio da Globo, vai para encontros aí com o pessoal do PSDB, dá palestra em pré-candidato do PSDB de São Paulo, a sua turma. Bom, apareceu essa turma aí na lista, e agora você pede o sigilo dessa lista, dizendo que, engraçado é o argumento. Vamos entender a notícia? O juiz federal determinou em despacho publicado sigilo sobre as planilhas apreendidas, Na lista recolhido consta o nome de mais de 200 políticos, 18 partidos que teriam... Moro declarou o retorno do sigilo porque entende ser precipitado qualquer conclusão. Não há certeza sobre a origem dos pagamentos, ainda resta dúvida se as doações são legais ou caixa 2. Ele ainda disse que a planilha não foi apreendida no setor criado pelo Odebrecht para cuidar de distribuição de propina, que foi alvo da 26ª fase da... Também destaca que a empresa fez diversas doações registradas em campanha. Tem algum momento aqui que ele fala que prematura conclusão... Essa notícia ainda não está falando. Ele fala em um outro site que... Vamos ver aqui. Moro coloca sigilo sobre lista que apontaria pagamentos da Odebrecht a políticos. Manifesta... O seu despacho, Moro afirmou que a lista apreendida pela polícia... presidente, aparentemente aponta pagamentos feitos pela empreiteira a agentes políticos. O documento havia sido anexado, prematura conclusão quanto à natureza do pagamento. Não se trata, eleitorais registrados nos últimos anos. Como a lista cita aqui. Como a lista cita autoridades com prerrogativa de foro junto ao Supremo, Moro pediu ao Ministério Público Federal que se manifeste com urgência sobre o envio desses autos ao Supremo. Engraçado é o seguinte: agora que saiu essa lista, ele lembrou da coisa do foro. Mas quando foi para colocar os grampos envolvendo a Presidente da República do Brasil, e um claro golpe aí contra claro erro aí em relação à Constituição brasileira, ele não teve esse mesmo trato. Ele já mandou diretamente para a Globo. Então, assim, como é que pode coisas serem tratadas de maneira tão diferente como essa? Eu acho que, assim, às vezes o Sérgio Moro ele demonstra muito claramente o partidarismo que ele tem em relação aos julgamentos que ele faz. Tanto que até hoje ninguém do PSDB foi incriminado aí por ele. Então já demonstra que essa justiça é uma justiça seletiva. Mais uma vez aqui nesse site não tem a lista. Olha de quem é o site? Rede Globo, G1, não tem a lista. Por que será? Isto é dinheiro. Menções ao PSDB na lista de Odebrecht foram doações legais de campanha, diz Aécio. Olha aqui, aquele negócio que eu falei para você. Decore bem o nome dessa revista. Isto é dinheiro. Menções ao... Quer dizer, a própria revista já entra numa de defender o cara. Aí aquele negócio que eu lhe falei. Tem pessoas que só leem o título da notícia e o primeiro parágrafo. Vamos ver o primeiro parágrafo? Vamos lá. Vou até aumentar aqui a tela para você entender o que é manipulação de mídia. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, afirmou nesta quarta-feira, 23, hoje, que todos os pagamentos a integrantes do partido feitos pela consultora Odebrecht foram doações legais de campanha. Nomes como o próprio Aécio do senador José Serra, aquele que quer entregar a Petrobras e quer entregar o pré-sal para os americanos, aparecem em relação apreendida pela Operação Lava Jato na residência do presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito. Então você vê aqui, nessa notícia, aqui só nesse primeiro parágrafo e com a notícia, você vê que a coisa, assim, dá a impressão assim, poxa, mais um tadinho aqui, o Aécio Neves. Tadinho do Aécio Neves, foi colocado nessa lista, coisa tão injusta, né? Em uma rápida declaração sobre o assunto, Aécio Neves afirmou que é preciso diferenciar o joio do trigo, mas não mencionou. Esse mesmo tratamento dessa mídia golpista não é dado quando as notícias são referidas aí aos inimigos que eles escolheram. Não é dado.
Aécio Neves avaliou também que a possibilidade real de que os vetos da presidente Dilma, a lei da repatriação, seriam derrubados pelo Congresso. Então a gente está falando aqui outro assunto, quer dizer, ele não dá ênfase. Ele trata o fato do Aécio Neves ser citado nessa lista como uma coisa assim, cotidiana, uma coisa normal. Ah, não tem nada não, tadinho. Tadinho, né? Isto é dinheiro. Aqui, a próxima notícia vem do blog do Felipe Vieira. Estadão publica lista completa onde aparece o codinome Mineirinho, Grisalho, Novo Canário como destinatários de propina da Odebrecht. Dezenas de políticos gaúchos estão na planilha da empreiteira. Aqui ele já fala a palavra propina, tá vendo? Então a planilha concentra o número maior de candidatos às eleições municipais de 2012, quando foram eleitos prefeitos e vereadores. Aqui o Felipe Vieira também está publicando as listas. Portanto, se você quer decorar, por exemplo, se você vai votar nas próximas eleições, seria interessante pegar essa lista aqui dessas pessoas. Claro que, vamos só concluir aqui, lista com 200 nomes da Odebrecht para estrago político irreversível. Esse aqui é o Blasting News, publicado por Fernando Borges, 23 de março, portanto hoje. Admite governo. Então aqui o que ele fala? Vamos ler o primeiro parágrafo. Na lista de quarta-feira divulgada com o nome de 200 políticos, teriam recebido patrocínio, agora já mudou a palavra, patrocínio, da construtora Odebrecht na última campanha eleitoral de 2014. Nomes de parlamentares de diversos partidos são mencionados da tal planilha. De acordo com as informações da revista Veja, aí pronto, lascou, porque a Veja ela é praticamente o gabinete do PSDB, né? Então é complicado pegar a referência da revista Veja, tanto que a gente procura aqui nem citar, a não ser quando a gente vai mostrar o mau exemplo que a revista Veja dá. Então eu nem vou terminar de ler isso aqui porque é referência da revista Veja, não vale a pena. É uma revista realmente com conteúdo muito, extremamente comprometido. Então, Fernando Borges, a sua análise termina aqui. A nossa análise é o seguinte: foi encontrada uma lista, essa lista tem nome de políticos, tem nome de dinheiro, tem quantias de dinheiro, tem códigos de políticos, né? Então a gente pensa o seguinte, já que tem, digamos assim que as doações tenham sido legais, então por que eu colocaria apelido em político se a doação foi legal? Por que eu chamaria alguém de caranguejo? É preciso refletir sobre essa situação, né? Porque se é legal, ela nem precisa estar escondida no gabinete de ninguém, ela já aparece na mídia logo direto, ó, doei tanto para a campanha de fulano, se for legal. Mas se é ilegal, aí normalmente o cara teria um comportamento desse de esconder e guardar numa gaveta lá, nem guarda dentro da empresa, né, como o Moro falou, né, porque ele acha, o que ele fala? Ah, não foi encontrado dentro do gabinete onde faz a propina. Quer dizer, tem um gabinete no Odebrecht responsável pela propina. Aí não foi encontrado lá dentro, então não vale, não é propina. O Sérgio Moro dá a entender isso. A mídia golpista não coloca os nomes em evidência que aparecem e que deveriam estar em evidência, que são grandes nomes, mas sabe qual é o problema? Todos esses grandes nomes que estão nessa lista estão lutando pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então como é que você vai pegar essa lista e colocar na grande mídia se os principais heróis do impeachment estão na lista de receber, digamos, dinheiro com origem duvidosa? Para não falar que nem o outro, dizer propina. Como é que você vai colocar isso na mídia? Não pode. A mídia golpista ela tem que jogar o golpe dela, tem que proteger os nomes. Tanto que fez isso aqui, ó. Só recebo dinheiro de Caixa 1. Se é Caixa 1, mas por que o nome dele está lá, o caranguejo? Se não tem problema, por que botou um apelido de caranguejo nele? Né? Então é preciso entender também que caranguejo tem uma alimentação aí peculiar, né? Se alimenta aí, vive nos pântanos, na lama, digamos assim, num ambiente sujo. Então esse nome, talvez caranguejo, não sei se tem alguma ligação com isso, com a personalidade da pessoa, mas se é assim, né? Esses nomes deveriam estar em evidência. Sabe o que acontece? Se você coloca o nome do camarada que está comandando o impeachment em evidência na mídia, o impeachment fica enfraquecido. Então a mídia golpista ela protege o cara. Então colocou notícias aqui que vão dizer, não, isso daí não foi meu não sabia não, isso aqui isso foi dinheiro correto. O outro é o Aécio Neves, que está encabeçando também essa onda de impeachment, não tem que proteger. Então é isso que a gente nota aqui, tá? Nessa análise.
É preciso ter cautela sim, é preciso apurar os fatos, mas a questão é que o próprio juiz que está apurando o fato já declarou até sigilo da lista. Por que tem sigilo aqui, na outra situação não tinha? Há de se pensar um pouco, há de se colocar a cabeça para funcionar. Não basta fazer manifestação na rua, não basta vestir a camisa do Brasil, cantar o hino nacional e achar que está fazendo alguma coisa pelo país. Grande abraço, todos os links vão ficar aí à disposição de vocês.